Gente, tudo bem? Vamos de novo. Deixa eu só ver se o Instagram aí ele tá mandando aí a solicitação para as pessoas, porque eu entrei anteriormente, ele não estava conseguindo. Ah, eu acho que agora foi, viu? Acho que agora ele vai me mostrar as pessoas. Agora foi, graças a Deus. É! Gente, eu tô muito feliz com a live de hoje, que é live de profissional. Vocês sabem que eu amo fazer live, que eu aprendo demais, né, para dividir aqui com vocês também. Esse conteúdo específico é um conteúdo que eu não tenho aqui no canal, que eu tô namorando há anos para fazer, né? E eu convidei a doutora Olivia, né? A doutora Olivia Galvão, que ela é nutricionista oncológica. A gente, vocês sabiam que existe isso? Pois é, gente, existe. Uma pessoa passa por tratamento oncológico, né? Ela precisa de uma série de profissionais aí para serem amparados. E a nutricionista oncológica é uma, e a doutora vai falar aqui um pouquinho sobre. Ai, que bom, olha. Graças a Deus. Thaís. Ai, gente, que bom. Oi, doutora. Olá, Bem? Ai, graças a Deus. Eu tava aqui, fiquei preocupado porque não entrou nada inteligente, não é eu possível. Mas que vi, bom. deu tudo certo. Que bom que deu certo. Eu falei assim, deixa eu falar. Eu não sei quem tá me assistindo, mas deixa eu falar, porque aí pelo menos acho que a doutora tá vendo, então ela vai entender que deu Tudo problema. certo. Acontece, né, Ah, doutora? Doutora, olha, primeira coisa, eu queria demais agradecer. Gente, eu não tenho esse conteúdo aqui no meu canal. Eu tô namorando há anos falar sobre isso, porque eu acho extremamente importante. Eu que fui paciente, eu não precisei passar por tratamento oncológico, mas assim, hoje em dia as minhas redes elas têm essa extensão de parte oncológica e tem muita gente que nem sabe que precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Às vezes as pessoas falam, Vanessa, como assim? Eu preciso de um dentista, de um nutricionista? Como assim, né? E então eu acho importante, né? E eu tenho essa generosidade de profissionais que nem vocês, que para esse tempo de vocês para poder trazer informação. Então, doutora, muito, muito obrigada. Eu agradeço imensamente. fico muito feliz pelo convite, né? Falar de nutrição oncológica é algo extremamente essencial para esse paciente É, no momento do diagnóstico, né? Eu, particularmente, sou uma vibrante, uma entusiasta da nutrição oncológica, né? Trabalho com oncologia há 19 anos, é o meu nossa, nicho de nutrição. muito tempo, né, doutora? Eu tenho um tempinho parada e sempre optei em estudar a nutrição e câncer, desde a minha formação, né? Quando eu me formei lá atrás e, e até agora, desde sempre, né? Minha especialidade sempre foi o câncer dentro da nutrição e eu tenho um certo encantamento maior aos tumores de cabeça e pescoço, que é Uhum. onde eu fiz o meu doutorado, né? Então, são tumores um pouco mais específicos, mas a gente atua em todas as etapas, né? Em todos Tudo, os né? tipos, né? Em todas as topografias, a gente atua de uma forma trazendo bastante diferencial a esse Uhum. paciente, né? E, doutora, como é que a gente. Porque assim, a pessoa recebe lá o diagnóstico do câncer, né? E aí ela é encaminhada. Como é que ela consegue chegar até? Porque assim, muita gente fala, Vanessa, eu não passei em nutricionista oncológica. É. Como é que, como é que é feito esse encaminhamento, doutora? Como é É, que. o ideal é que você sempre trabalhe numa equipe multidisciplinar, né? Eu Uhum, tive o privilégio de trabalhar durante 13 ou 14 anos dentro de uma clínica. Eu estou falando de Vitória, aqui no Espírito Santo. uhum, Eu trabalhei muito tempo numa clínica onde a gente tinha uma equipe multidisciplinar bastante capacitada e com interesse muito grande por esse tipo de paciente, né? Para os pacientes oncológicos. Então, tinha uhum, psicólogo, eu como nutricionista, assistente social, dentista, os médicos, cirurgiões, fisioterapeuta. Então, a gente trabalhava de uma forma bastante com o mesmo propósito, assim, equipe exatamente muito, muito transdisciplinar mesmo. E esse encaminhamento normalmente vem de outros profissionais, né? Eu costumo colocar um pouco, assim, desejar um pouco empurrar um pouco essa responsabilidade ao médico, ao oncologista, ao cirurgião, uhum, porque ele que é
é o principal contato desse paciente, né? Então, ele é o responsável. Dentro dessa equipe multidisciplinar, o médico acaba sendo mais responsável por esse paciente. E eu sempre entendo que ele que tem que fazer o primeiro acompanhamento, indicação à equipe multidisciplinar e a um nutricionista oncológico, né? Que aí é outra questão que eu quero falar um pouquinho mais à frente. Mas esse paciente vem de qualquer outro profissional, né? Ele pode chegar de qualquer outro profissional que... Mas eu entendo que esse paciente também, ele chega com uma demanda muito grande, né? Assim, é muita informação, o assustar, né, do diagnóstico, o que eu vou fazer com essa informação agora, como que eu vou manejar isso. E a nutrição e outras especialidades acabam ficando um pouco perdidas, assim, sabe? Então, a enfatizar isso é importante. Em qual etapa, doutora? Antes de iniciar o tratamento oncológico, durante? Como que é O melhor encaminhado? dos mundos, tá? O melhor dos mundos é que isso aconteça no momento do diagnóstico. Então, o paciente recebeu o diagnóstico de um câncer de mama, um câncer de cabeça e pescoço, um câncer de próstata. Ele já deve ser encaminhado ao nutricionista, né? Só para dizer, assim, para chamar bastante atenção, porque às vezes a gente só pensa na nutrição quando realmente aparecem as dificuldades, né? A dificuldade de se alimentar, a perda de peso, as náuseas. E eu queria chamar muita atenção para isso, que neste momento, esse paciente, fatalmente, que ele começou a perder peso, ele perdeu massa muscular. E como eu falo muito sempre, né? Músculo é vida. Músculo é vida e músculo é tempo. E aí a gente tem condições também que às vezes pelo índice de massa corporal, que é o IMC, que é o que a maioria dos médicos, profissionais de saúde reconhecem como, tá acima do peso, tá com obesidade, então não precisa de nutricionista. Hoje existe um novo termo, né, que se chama obesidade sarcopênica, onde esse paciente está obeso pelo IMC, né? Você vai olhar para ele, você não vai achar que ele está emagrecido, que ele tem baixa massa muscular, mas ele é uma pessoa que tem essa sarcopenia, essa baixa massa muscular e essa baixa de força, né? Essa diminuição da força. Então, isso engana o profissional de saúde, se engana o próprio paciente, né? Que é o que a gente chama de obesidade sarcopênica. Então, no momento do diagnóstico, esse paciente deve chegar a um nutricionista oncológico para que a gente possa fazer a avaliação correta dele, ver quanto ele tem de músculo, entender que caminho que ele vai percorrer do tratamento, para que a gente consiga fazer a intervenção correta, né? Porque também tem isso. O paciente oncológico, ele é um paciente no diagnóstico, ele é um paciente, dependendo do tratamento que ele vai fazer, se ele vai ser cirúrgico, se ele vai para rádio, se ele vai para quimioterapia, ou se ele vai fazer tudo junto. E ele é um paciente do pós-tratamento, né? Dependendo do tratamento, ele pode ter algumas sequelas e ele passa a ser um sobrevivente do câncer. E aí ele precisa de outros cuidados. Então, quando a gente fala da nutrição oncológica, a gente está falando de todas as etapas. Tanto da prevenção, antes de ter o câncer, e desde o momento que ele tem o câncer, no tratamento e no pós-tratamento. Então, a nutrição atua de uma maneira muito específica, muito diferente em cada uma etapa. Então, e câncer, outra coisa que eu queria deixar muito claro, assim, câncer são doenças diferentes, né? As pessoas também acabam achando que câncer é uma única doença. Não, câncer são doenças diferentes e, portanto, tem tratamentos diferentes e cuidados nutricionais também diferentes, né? Essa perda de massa muscular, doutora, pode-se dizer que é uma das coisas que vocês mais procuram aí tratar durante esse período? Porque a perda de massa, ela enfraquece o organismo? A nutrição, ela vai trabalhar sempre
o olhar de saber em que fase que esse paciente se encontra, né? Então, muitas vezes a gente vai ter que fazer escolhas, né? Eu brinquei e até hoje comentei com umas colegas que estavam comigo, que às vezes a gente tem que dar 2 passinhos para trás dentro da nutrição para que a gente consiga atingir o objetivo, né? Então, quando eu digo 2 passinhos para trás, a gente tem que recuar um pouco, diminuir alguma coisa para a gente conseguir fazer esse paciente se alimentar. Mas a nutrição oncológica, ela tem um foco muito importante em cima dessa massa muscular. E é nisso que a gente vai querer sempre trabalhar. Mesmo que às vezes eu dê 2 passinhos para trás para tentar melhorar a ingesta proteica desse paciente, né? Que é importante para a massa muscular, e eu não consigo, eu dou 2 passinhos para trás para tentar alimentá-lo, mesmo que não seja nas quantidades ideais, né? Que ele realmente precise naquela etapa. Então, em algum momento, a gente vai ter que fazer uma seleção. Mas a gente vai sempre trabalhar com esse cuidado com essa massa muscular, né? Então, por isso que desde o início, porque se ele perde peso, ele está perdendo massa muscular, né? A Carla Prado, que é uma nutricionista brasileira, que eu morro de orgulho disso, que está lá na Universidade de Alberta, no Canadá, é uma grande cientista, e ela discute muito sobre isso, sobre essa perda da massa magra, né? Da massa muscular. E ela traz isso, e traz os malefícios que essa perda traz para esse paciente, né? Então, esse paciente que tem baixa massa muscular, ele vai ter pior desempenho na cirurgia, né? Ele vai complicar mais, vai ter mais infecção. Esse paciente de baixa massa muscular, ele vai ter mais sintomatologias da quimioterapia, da radioterapia, então ele vai ficar mais enjoado, vai ter mais dificuldade de fazer o tratamento em si. Então, a nutrição tem um dos focos dela muito importante, é a manutenção ou ganho dessa massa muscular, né? E até parafraseando a Carla Prado também, né? Ela diz que ela não entendeu em que momento esse casamento houve esse desquite, essa separação entre o educador físico e a nutrição, porque a gente só consegue massa muscular com a combinação desses 2 profissionais, né? Então, assim, a nutrição vai sempre tentar proteger ao máximo essa massa muscular e fazer ganho dela, né? Doutora, e aquelas pessoas, porque assim, puxando mais para os cânceres de cabeça e pescoço, tem pessoa que perde, né, algumas partes aqui, né? A gente perde língua, né? Enfim. E aí a alimentação fica difícil. Mesmo assim, tem uma dieta que consegue suprir essa necessidade para poder a pessoa não perder essa massa muscular? Tem. E é uma das coisas que eu tenho batalhado muito, muito forte aqui. Até politicamente, o doutor Bruno, que é um médico querido, até entrou na live aí, que é um deputado estadual. Ele é radio-oncologista e a gente eu aí no meio do caminho, e ele está levantando essa bandeira de uma forma muito... que me deixa com o coração muito aliviado de ter pessoas assim na política. Porque a gente está lutando para que a gente faça um projeto de lei onde esse paciente receba a suplementação, o alimento específico para ele desde o momento do diagnóstico. Porque, como você mesmo diz, o câncer de cabeça e pescoço está na cara. E muitas vezes na cara, em algum lugar que vai dificultá-lo de se alimentar, né? Então, língua, boca, faringe, orofaringe, laringe, alguma estrutura que vai dificultá-lo de alimentar. E um nutricionista capacitado, que era uma coisa que eu queria falar também, assim, não dá para ser qualquer nutricionista. O nutricionista, ele tem que conhecer a jornada desse paciente. Então, se eu chego com um paciente no momento do diagnóstico com tumor de língua, eutrófico, sem perda de massa magra, que vai fazer uma cirurgia e vai ter que ir para uma radioterapia e quimioterapia, mesmo que ele esteja eutrófico ali, naquele momento do diagnóstico, eu reconheço esse caminho que ele vai percorrer, que é a radio e a quimioterapia. Então, você imagina você receber radioquimioterapia na boca. Como você vai se alimentar, né? O que a rádio e a quimioterapia vão fazer com essa boca? Vai deixar essa boca completamente machucada. O que a gente chama de mucosite. A gente tem pacientes
que não conseguem deglutir nem a saliva de tanta dor que eles sentem. E lembrem que eles estão hipermetabólicos, né? Eles estão consumindo metabolicamente, literalmente. Então, um nutricionista capacitado tem como oferecer uma via alternativa de alimentação. Nunca inviabilizando a via oral. Porque aí a gente tem os tratamentos complementares com a estomatologia, com o dentista, que faz o laser para evitar esse machucado. Então, a gente nunca exclui a via oral. Mas a gente precisa, no momento correto, fazer uma passagem de uma sonda nasentérica, ou uma gastrostomia, ou uma jejunostomia. O que eu quero que fique muito claro é que a gente tem como alimentar esse paciente. E se a gente não alimentar esse paciente vai morrer de fome. E é isso que os estudos mostram. Que 22% desses pacientes com tratamento de câncer de cabeça e pescoço que fazem radioquimioterapia, eles morrem de fome. E aí isso me dói profundamente como nutricionista oncológica e como uma pessoa que entende o cuidado com essas pessoas, que a gente não pode deixá-los morrer de fome. De hipótese nenhuma, porque eu tenho como resolver. Entende? A minha briga interna. Sim. E que a gente está conseguindo exterminar. Doutora, mas por que eles não estarem amparados por profissionais Muitos não. de nutrição oncológica? Muitos não. Muitos, infelizmente, não estão amparados por esse cuidado. Ou chegam muito tardio, que é uma briga que eu tenho, uma briga assim, sempre no bom sentido, sempre querendo levantar essa bandeira assim, de que a gente precisa de profissionais capacitados, né? Então, eu preciso de mais nutricionistas disponíveis para poder fazer esse atendimento mais rápido para esse paciente, no momento correto, sabe? Esse doente não pode chegar para nutricionista depois, porque eu sei que no momento do diagnóstico ele já perdeu peso. Porque ele tem uma... Independente de ter um tumor hipermetabólico, né, que está consumindo muita energia dele, ele já tem uma impossibilidade motora, física, né? Então, só dessa dificuldade física, ele já não vai conseguir comer o que ele comia habitualmente. E aí, o que acontece? Ele perde peso. Então, os estudos já mostram com muita clareza que no momento do diagnóstico, esse paciente com câncer de cabeça e pescoço já perdeu peso. E eu quero sempre que pense assim, perdeu peso, perdeu massa muscular. E aí que está o grande perigo, sabe? Então, a ideia é que você suplemente, que você tome a decisão de o que fazer com esse paciente no momento do diagnóstico. E mais do que isso, eu preciso de ter esse doente muito perto de mim. Então, o paciente de câncer de cabeça e pescoço que vai fazer radioquimioterapia, ele tem que passar pelo menos uma vez por semana pelo nutricionista. Pelo menos. Né? Para que a gente possa manejar a dieta dele, ver tolerância, como ele está se comportando perante a alimentação, né? Qual a sintomatologia, o que ele está sentindo, para que a gente possa fazer os manejos corretos e mais precoce possível. Né? Isso é muito importante, isso faz muita diferença no prognóstico dele, né? De como esse doente vai ficar, esse paciente vai ficar depois que terminar o tratamento. Né? Então, isso é, assim, muito, muito importante. Que às vezes, doutora, a maioria dos cânceres de cabeça e pescoço, né, eles são silenciosos, né? E aí, quando vai procurar... Muita gente nem sabe que tem cirurgião de cabeça e pescoço, nem que existe essa especialidade, né? Eu mesmo nem sabia. Então, a dificuldade de você chegar no profissional correto. Então, tem tudo isso aí, já chega com a doença já num estágio muito avançado, né? Então, muitas vezes a gente não sabe nem o que fazer, né? Já chega, olha, esse aqui é o diagnóstico, precisa de cirurgia, vai passar por um tratamento. Então, é uma série de informações ali que você fala, nossa, que situação que eu tô, né? E muitas pessoas, doutora, bem gente de tudo quanto é lugar aqui, né? De câncer de língua, câncer de céu da boca. E muita gente fala, Vanessa, eu não sabia. Aqui eu também trago algumas dentistas oncológicas, psicólogas, né? Oncológicas também. Vanessa, eu não sabia que eu precisava disso, né? E eu fico muito assustada, porque eu falo, mas
o seu doutor ele não te encaminhou, então, assim, ainda é muito carente essa parte, né, doutora, dessa equipe multidisciplinar, esse encaminhamento para a equipe multidisciplinar é ainda muito carente, né? É muito carente e eu vou usar também um pouco da culpa nossa, tá? Da gente não se posicionar, sabe? Da gente não estar presente, da gente não aparecer, da gente não mostrar a nossa necessidade. Tá? Então, eu acho que é um pouquinho, é cultural e é um pouco da nossa ausência também, sabe? Do nutricionista. Eu sou professora numa universidade aqui e eu brigo muito com os meus alunos, né? Dizendo, olha, não é para ficar escondido na cozinha. Você tem que ir lá, tem que conversar com o médico, tem que. O que você acha? Vamos trocar informação, vamos tentar fazer assim, construir essa história, porque tá ali todo mundo em prol de cuidado daquela pessoa, né? Então, precisamos desse olhar cuidadoso, conjunto, né? E aí a gente só consegue fazer isso se eu estudar, o médico confiar na minha conduta, né? Eu conseguir conversar, trocar de igual para igual, né? Então, por isso que eu chamo tanta atenção que tem que ser um nutricionista oncológico. É muito importante que isso seja, porque eu preciso conhecer a jornada que esse paciente vai percorrer para que eu faça tudo precocemente e que eu consiga resolver a situação da melhor forma possível, né? Então, Doutora, só uma dúvida. No curso de vocês de nutrição, tem essa especialização? Tem cada especialização ou não? É um curso que vocês fazem de extensão fora a graduação da nutrição? tem a Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, né? Então, assim, durante a graduação, os meus alunos acabam sofrendo mais, entre aspas, porque como eu faço oncologia há 20 anos, e eu sempre quero mostrar prática para eles, né? Obviamente, eu não atendo paciente, ele não está só com câncer, ele é diabético, ele é hipertenso, ele é nefropata, né? Ele tem obesidade. Mas os meus exemplos são sempre dentro da oncologia. Então, meus alunos acabam ouvindo muito, eu trazer muitos exemplos dentro da oncologia. Mas, normalmente, na graduação, a oncologia passa muito rápido, muito despercebido. Hoje já existe pós-graduação. Quando eu pensei em fazer isso, todo mundo falou, você tá doida? O que você vai fazer? Né? Há 20 anos atrás, ninguém falava disso. Hoje tem pós-graduações muito boas, especificamente sobre nutrição e câncer, que é realmente interessante. E tem a Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica, que também forma nutricionistas que queiram, né? Você recebe um título da especialidade. Nutricionistas que queiram trabalhar com isso, né? Então, hoje a gente tem o respaldo, o que a gente não tinha 20 anos atrás, quando eu comecei a querer falar sobre isso, as pessoas, não, que isso? Quem trabalha com isso? Ninguém falou, gente, não é possível. Eu não posso deixar, assim, achar normal o que eu vejo no hospital, que são os pacientes definhando, né? Emagrecendo de uma forma muito assustadora e deve ter alguma coisa para ser feita. Então, desde lá eu comecei a me dedicar a esses estudos. E doutora, vamos entrar na parte da alimentação, que é o que o pessoal pergunta bastante. Assim, antes da pessoa começar o tratamento oncológico, tem alguns alimentos que ela não pode consumir de jeito nenhum durante o tratamento da rádio, da químio, enfim, ou isso varia? Se a gente falar especificamente do câncer de cabeça e pescoço, as restrições são basicamente de alimentos, se ele vai passando pelo tratamento de radioquimioterapia, a gente já faz umas questões importantes. Então, ele não vai comer nada que machuque a boca. Então, assim, um biscoito mais duro, um pão mais duro, que pode machucar a boca, a gente pede para que não come. Mas não é porque o alimento é inflamatório, né? Que as pessoas gostam, que depois eu quero ter uma fala sobre isso. Mas é questão para não machucar a boca, né? Então, escovas mais macias, para machucar a gengiva, alimentos ácidos, que a gente vai discutir, mas aí eu tenho uma respalda quanto a isso. Alimentos ácidos, obviamente, a gente. Obviamente, né, a nutrição trabalha muito com bom senso.
Gente, só dessas pessoas que estarem aqui já saberem que o mais difícil da nutrição oncológica é você alimentar o paciente de forma correta, né? Fazer com que ele coma dentro de tanta sintomatologia que vai deixar ele cada vez mais longe da alimentação, já é uma vitória. Então, a gente não pode piorar isso fazendo restrições, né? Então, então voltar para a vitamina C, depois eu vou lá no glúten, na lactose e no açúcar, que eu escuto há 20 anos, todos os dias no meu consultório. Todos os dias da minha vida. Então, nesse paciente que está fazendo radioquimioterapia, na região da boca, a gente pede para ele ter cuidado com alimentos ácidos. Então, um exemplo, a gente está em maio. Maio não é época de abacaxi. Abacaxi é uma fruta extremamente ácida. Você vai pegar esse abacaxi e colocar esse abacaxi na boca, pode estourar a boca desse paciente inteiro em radioterapia. Mas eu preciso da vitamina C. Eu preciso da vitamina C, até para cicatrizar essa boca que a radioterapia está machucando. Então, a gente usa, o que eu uso que dá muito certo, e não é essa vitamina C efervescente, não é essa vitamina C industrializada. Eu quero a vitamina C da fruta. Então, a gente pega frutas ricas em vitamina C que não são ácidas, ou até pega esse abacaxi, que é mais ácido, e faz uma mistura com água de coco, com couve, com hortelã, com melão, onde eu quebro a acidez. E quem vai dizer se tolera ou não essa acidez é o paciente. Eu já tive paciente que não tolerava uma banana, porque queimava a boca. Não tolerava um melão, porque queimava a boca. Então, é ele que vai te dar o feedback do que ele consegue ingerir ou não. Mas eu vou usar de bom senso, eu não vou deixar ele chupar uma laranja Bahia azeda, né? Ele não vai comer um abacaxi, né? Ele não vai chupar um limão, né? Não vai fazer nada disso. Mas eu posso misturar, que eu costumo chamar de sucos nutritivos, que é para ele poder ingerir essa vitamina C da fruta, que é muito importante. Então, trabalhar com isso é muito importante. Agora, né, as perguntinhas de 20 anos de consultório. O leite inflama, pode lactose, pode glúten, pode açúcar. De uma maneira geral, super pode. Tá? Super pode. Quem fala que não pode vai ter que ter um diploma de doutorado em oncologia, como eu tenho, e sentar a bunda na cadeira e conversar comigo. Então, aí eu quero que essa pessoa converse comigo, né? Mas eu posso escolher um glúten melhor qualidade. Eu posso? Eu posso. Então, eu posso escolher um pão de fermentação natural, onde eu sei que automaticamente, para fazer o processo de fermentação natural, esse trigo tem que ser de melhor qualidade. Posso? Posso. Eu posso não querer comer de forma nenhuma o trigo desses alimentos industrializados. Biscoito recheado, lasanha pronta, sei lá de quem. Eu posso fazer melhores escolhas? Posso. Posso não querer esses alimentos industrializados, que é isso que a gente tem que fazer, que a gente costuma muito utilizar ainda, né? A normalizar esses alimentos ultraprocessados. E o problema deles é o trigo e açúcar e a gordura que ele tem. Ninguém fala disso, né? Querem matar o leitinho lá da vaca e ninguém quer matar o biscoito recheado, né? Ninguém quer matar o macarrão instantâneo, né? Então, assim, é bom senso, por favor. Né? Então, é importante ter essas questões assim muito claras, né? Fazer as boas escolhas dos alimentos. E aí, sim, com essas boas escolhas, você pode comer qualquer uma dessas coisas. Você precisa açúcar e o câncer. O açúcar e o câncer vai depender muito, né? Uma mulher obesa, de câncer de mama, um homem obeso com câncer de próstata, eu tiro bastante o açúcar dele. Mas também não libero um pote de sorvete da Kibon cheio de açúcar e gordura saturada para um paciente de câncer de cabeça e pescoço que está magrinho assim. Entende? É bom senso. É bom senso. Então, assim, o açúcar vai estimular esse crescimento tumoral? Tudo indica que não, que o que aumenta o crescimento tumoral é a inflamação.
crônica e de baixa intensidade, né? Esse é o grande problema. Então, a gente precisa rever esses conceitos e eu ainda não consegui uma resposta. Eu leio muito sobre isso, assim, de por que as pessoas precisam tanto criar tantos apelos em relação à alimentação. E muitas das vezes, apelos, na maioria das vezes, principalmente quando a gente fala de câncer, apelos negativos, né? Por que que eu preciso... O doente já vai passar por questões seríssimas do tratamento, que vão restringir muito a alimentação dele, e eu ainda vou trazer mais restrições para eu piorar ainda mais o quadro de desnutrição dele. Aí é muita maldade, né? Não é nem maldade, é pouquíssimo estudo, sabe? Pouquíssimo estudo. Então, isso me incomoda muito. Profundamente, né, doutora? Doutora, eu vou só chamar a atenção de um ponto que você falou do alimentar ácido cítrico, né? Que até você estimula, né, a gente a se alimentar para poder ter a vitamina, né? Sim. Vou para o meu. Para. Porque se tratando de glândula salivar, doutora, a gente que passou aí pelo processo especificamente de glândula salivar, a gente tem um desconforto com esses alimentos ácido cítrico, justamente pela produção de saliva ali, né? Algumas pessoas que passam por rádio já não tem tanta até a glândula salivar, algumas perdem, né? Então, para essas pessoas, existe algum tipo de suplementação para poder aí, suprir a necessidade dessa vitamina da fruta sem consumir ela diretamente? A gente pode fazer a escolha das frutas que são ricas em vitamina C e que não tem tanta acidez. Goiaba, por exemplo, é uma fruta riquíssima em vitamina C e que tem baixa acidez. O caju, né? Se o caju tiver mais verde, ele vai dar uma pegada, mas dele é muito mais tanino do que acidez mesmo, né? Então, você pode conseguir, através de outras frutas, o consumo dessa vitamina C sem que ela seja suplementada encapsulada, né? A vitamina C, ela é muito fácil para a gente suplementar ela por cápsula, ela é muito fácil de ser conseguida pela alimentação à base de frutas e verduras, você consegue ela. E ela é lipossolúvel, né? Então ela se perde muito rápido, né? Você faz um xixi, ela vai embora. Não tem como. Então, aquelas altas doses, assim, você acaba jogando dinheiro fora, né? Fora os corantes que tem naqueles efervescentes. Então, eu acho que quando a gente fala de suplementação, a gente tem outras coisas tão importantes para suplementar, porque a vitamina C ela tá muito de graça assim para você, sabe? Ela tá muito fácil para você adquirir. E aí eu pensaria em outras suplementações, né? Em relação ao desconforto, né? E aí isso, né, que você diz para mim que você tem, a gente chama de sequela do tratamento, né? E os pacientes com câncer, que vai ser minha próxima pesquisa, porque tem uma pesquisadora australiana que se chama Sylvia Crowder. Ela escreve maravilhosamente bem sobre os pacientes sequelados de câncer de cabeça e pescoço de uma forma geral. Aliás, se você quiser, até te mando uns artigos, porque é muito interessante. Eu gosto muito dela. E ela me excitou nisso, de falar, gente, a gente não está falando dos sequelados, né? A gente precisa de falar deles, porque 90% que ela traz são dados muito alarmantes. Então, que 90% desse paciente que tratou um câncer de cabeça e pescoço, 90% tem alguma sequela de impacto nutricional. Então, 90% dos curados, né, que estão lá vivos, eles estão sequelados nutricionalmente, alguma coisa que vai atrapalhar ele a comer, né? Então, ela traz essas questões, ela traz que a gente tem que discutir muito isso. Então, ela plantou essa sementinha em mim, por isso que eu gosto de falar de tudo, assim, do início, mas tem os curados que estão sequelados. Sequelas mais graves e sequelas mais leves, né? Ela traz uma graduação dessas sequelas também. E a gente precisa de olhar, nós, nutricionistas oncológicos, precisamos de olhar para esse paciente.
Porque muitas das vezes, né, você faz todo o tratamento de alimentação durante o processo, né, toda a intervenção nutricional durante o processo de tratamento, e quando esse doente acaba o tratamento, que você fala, não, tá tudo bem, foi, aí é lá que ele vai desnutrir, porque ele está sequelado do tratamento. Porque não consegue manejar esses efeitos que trazem, né? Então, para você, eu imagino que uma tentativa de fazer esses sucos misturados, preferir as vitaminas C das épocas, né? Então, assim, as frutas ricas em vitamina C da época. Então, o abacaxi para você só em dezembro, é mais para frente. Ou tentar usar, porque também tem muita alteração genética que não é maléfico na maioria das vezes, para deixar esse abacaxi talvez mais doce, né? Quebrar um pouco dessa acidez. Mas aí a gente sabe também que o clímax, né? O melhor é quando você consegue consumir esses alimentos dentro da sua época normal. E tentar manejar isso, né? Descobrir os alimentos da época e fazer o uso deles para evitar essa agressão que provavelmente você tem como desconforto. Né? Doutora, vem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Ó. Em que fase o paciente oncológico começa a apresentar o risco nutricional? Boa. Vai depender da localização desse tumor, né? Como eu disse para vocês, a gente pode ter uma obesidade sarcopênica, né? A gente pode ter pessoas que, teoricamente, estão eutróficas, né? Estão dentro da normalidade de peso, altura, no momento do diagnóstico. Mas quando você vai fazer uma avaliação nutricional mais específica dele, você vai ver que ela tem baixa massa muscular, então é isso que a gente chama de obesidade sarcopênica. Baixa massa muscular e baixa força também, começa a ter perda da força. E para pacientes de câncer de cabeça e pescoço, assim, antes do diagnóstico, né? Esse paciente é um paciente de risco nutricional, porque também, eu não sei se você já leu sobre isso, né? Mas você está fora desse perfil, mas quem são os doentes com câncer de boca, laringe, orofaringe no nosso Brasil? Nosso Brasil não, nosso mundo. 80% deles são pacientes de baixa condição sociointelectual, né? Baixíssima, educacional. Eles são alcoolistas, são alcoólatras na maioria das vezes, e fumantes, em grande parte do tempo também. Então, ele é um conjunto, e ainda traz também, por conta do alcoolismo e por conta da condição social dele, ele acaba trazendo também muitos problemas de família internas, né? Por conta da bebida, muitas vezes. Então, é um paciente que chega muito tarde para a gente e com essa condição bastante delicada, né? Então, normalmente, ele já é desnutrido, assim, antes do diagnóstico, né? E foi isso que meu trabalho do doutorado, parte dele traz, mostrando, né? Que esse paciente, 2 anos antes do diagnóstico, dado pelo médico, obviamente, ele já tem uma perda de peso muito significativa. E aí a pergunta dessa pesquisa que está acontecendo agora é: por que ele está perdendo peso 2 anos antes do diagnóstico? Não sei, espero responder nessa pesquisa que começou em setembro do ano passado, né? Por que ele está perdendo peso 2 anos do diagnóstico? Vamos ver se a gente descobre. Então, ele já tem uma perda de peso aí, pelo menos 2 anos antes do diagnóstico, que a gente precisa descobrir. Às vezes ele tá, sei lá, já tá com algum machucado, né? Principalmente esse, né, de câncer de cabeça e pescoço, tá um machucadinho na boca, aí começa a evitar algumas coisas, alguns alimentos, aí acaba a gente já discutiu isso, mas eu acho que não é o tumorativo ainda. Por quê? Se for o tumorativo, em 2 anos, ele é muito indolente, sabe? Então, provavelmente ele chegaria muito mais debilitado no momento do diagnóstico do que ele tem chegado pra gente, né? Mas ele começa a ter alguma dificuldade em se alimentar importante. A minha hipótese é que ele muda a consistência da dieta por alguma dificuldade na deglutição.
E aí, como a gente sabe que se eu mudo a consistência da dieta, eu tenho arroz, feijão e bato isso no liquidificador, por exemplo, tiro do que a gente come normalmente e liquidifico, eu já tenho uma diminuição muito importante da densidade calórica e proteica. Então, se ele muda a consistência da dieta, ele já está tendo uma mudança importante, né? Já começa a ter uma perda da quantidade de proteína e caloria que ele está consumindo. Mas ainda acho que não é automorativo, sabe? Vamos ver o que a gente descobre aí. Então, doutora, quer dizer que alguns alimentos, quando você não consome ele na sua forma, bate ele perde algum fator nutricional ali? É de proteína e caloria, porque você dilui, né? Pensa aí no prato de arroz, feijão e carne. Um prato que você tenha se servido. Quando você vai jogar para liquidificar, você tem que jogar mais água, né? Você tem que diluí-lo. E aí você tem uma menor, aumenta-se o volume. Esse paciente que já não está tão saciado, ele não consegue comer aquilo tudo que ele produziu, e aí você acaba comendo muito menos proteína e calorias, né? Eu tenho outra pergunta aqui que eu achei legal também. Doutora, tem alguma alimentação que ajuda a diminuir o processo inflamatório? Bom, a gente vai ter que discutir assim, o que é processo inflamatório. O câncer é um processo inflamatório, né? Eu não consigo, pela alimentação, por exemplo, parar o crescimento tumoral, né? Quando eu falo de alimentação sozinho, né? Eu não consigo fazer isso. Mas eu consigo, com uma alimentação saudável, mudar o microambiente tumoral. Isso é muito favorável. O que é esse microambiente tumoral? Você tem uma massa tumoral, você faz a biópsia, né? Você tira um pedacinho, vai lá para o patologista, vai para a biópsia, e aí o patologista diz, olha, é um câncer que está aqui naquele pedacinho. E aí daí eu começo o tratamento, né? O que os estudos estão... O microambiente tumoral é aquele ambiente que está o seu tumor, né? E o que os estudos têm mostrado é que com uma dieta à base de frutas, verduras, carnes brancas, uma dieta mais mediterrânea, né? Uma dieta mais voltada em alimentos que a gente considera como anti-inflamatórios, né? Gorduras boas, azeite, nada de ultraprocessado, um consumo de carne vermelha baixo, nada de ultraprocessado, que eu estava falando inicialmente, mas vou chamar atenção muito também para presunto, apresuntado, salsicha, linguiça, bacon, salame. Não sei por que isso faz parte da nossa vida. Me pergunto isso todos os dias. A pessoa fala que é tão Peito de saudável, né, doutora? nem pensar. Eu fico pensando por que isso faz parte da nossa vida. Eu ainda não consegui uma resposta. E a gente é tão influenciado a consumir isso que a gente compra uma geladeira, tem a gavetinha de frios, né? Assim, para ver o tamanho da indústria dominando a gente, né? E então a base, então as pessoas que consumiam esses alimentos, uma dieta mais mediterrânea. Aí sempre que eu falo dieta mediterrânea, todo mundo, ai, mas eu não moro no Mediterrâneo, eu não tô lá. Gente, a gente não precisa de morar no Mediterrâneo para ter uma dieta do Mediterrâneo, né? A gente mora num Brasil que a costa é enorme, a gente consome pouquíssimo peixe, o que é um absurdo, porque isso é cultural mesmo, né? A gente deveria consumir muito mais peixe. A gente mora num país tropical muito mais fácil do que qualquer país europeu do norte, que tem uma restrição muito maior de frutas e verduras, muito maior do que a gente que tem frutas e verduras literalmente o ano todo, né? Então a gente pode consumi-lo sem maiores problemas. E pronto, estamos com uma dieta mediterrânea aí, trocar o óleo pelo azeite sempre que possível, controlar a quantidade de açúcar que se adiciona, né? A quantidade de sal que se adiciona e a quantidade de gordura quando você vai fazer os seus preparos de alimentos e não consumir esses alimentos ultraprocessados. Pronto. Simples assim, temos uma dieta anti-inflamatória. E eu vou te contar uma história
E aí, então, terminando essa das pesquisas. Então, essas pessoas que se alimentavam com esse tipo de dieta, esse microambiente tumoral era muito mais harmonioso, muito mais controlado, sem chances de metástases, do que as pessoas que não tinham a dieta controlada. Legal. Então, eu não posso dizer e te afirmar, porque está acontecendo 1 milhão de reações, muitos milhões de reações químicas no meu corpo, no nosso corpo, de todo mundo que está assistindo ao mesmo tempo, que eu não posso dizer que é só isso que acontece. Mas eu posso dizer que as pessoas tinham melhores características desse microambiente tumoral quando se alimentavam melhor com tratamento de químio, rádio, etc. Os tratamentos que fazem parte da oncologia, do que aquelas pessoas que não consumiam, que não faziam uma dieta anti-inflamatória ou como qualquer outro que você queira. Eu venho falando sobre o consumo de peixe. Olha que coisa interessante. Ano passado eu morei por 6 meses em Portugal. Eu fui como professora convidada na Universidade de Bragança. Bragança é uma cidade no norte de Portugal, nordeste de Portugal, muito pertinho da Espanha. Eu estava a 20 quilômetros da Espanha. Quer dizer, eu estava aí, sei lá, a muitos quilômetros da costa portuguesa, né? Portugal é muito pequenininho comparado com o Brasil, mas Portugal é do tamanho do meu Espírito Santo, onde eu estou. É exatamente do meu tamanho. Tanto de costa, né? Portugal ainda tem um pouquinho mais embaixo, no Algarve. Gente, eu não me lembro no Brasil de ter entrado num... Então, eu quero que vocês pensem geograficamente. Na minha cidade, em Bragança, que era muito mais perto da Espanha do que próprio Portugal, do que praia, etc., todos os supermercados da minha cidade tinham uma peixaria, onde eu comprava peixe fresco exatamente onde eu queria, né? Do que eu quisesse. Obviamente, na época da sardinha tinha muito mais. E aí eu pergunto, em que lugar do Brasil que os nossos supermercados têm uma peixaria? Peixaria, né? É difícil mesmo. Não tem, olha o tamanho da nossa costa. É. Quer dizer, eu vou para a minha cidade, que é Castelo, que fica a 150 quilômetros daqui, tá fora da costa, né? Eu moro em Vitória, na capital, mas minha família tá toda em Castelo. Eu não consigo comprar peixe em Castelo. Nossa. Entende? Porque tá um pouquinho mais. Compro peixe congelado, mas consigo comprar um peixe fresco. Então, o que eu quero trazer essas reflexões, porque a gente às vezes fica tão bitolado em coisas tão mirabolantes e é tão simples o processo. É tão simples o processo. É questão de cultural mesmo, de você modificar culturalmente as suas escolhas alimentares. E você não precisa estar no Mediterrâneo para isso. E você está falando de carne, doutora? E a pessoa que não consome carne? A pessoa que é vegetariana, como que ela faz nesse processo para se ela se ela chega no diagnóstico já vegetariana, a gente consegue nutricionalmente, né? Os estudos já mostram isso, fazer combinações de proteínas das leguminosas, por exemplo, que a gente consegue atingir, essa paciente vai bem, tá? Às vezes suplementações proteicas industrializadas também, né? Módulos de proteína vegana, a gente consegue atingir agora. Essa paciente não é vegana e ela decidiu virar vegetariana no momento do diagnóstico. A gente não recomenda de forma alguma. Por quê? Porque a dieta vegetariana é uma dieta muito particular, né? Você tem que entender o que você está comendo, você tem que saber as combinações para que você não faça perdas importantes, né? Se tornar, aí eu gosto, não precisa de se tornar vegetariana, mas a gente, então, vamos trocar a carne vermelha pela carne branca? Eu já estou feliz. A gente pode fazer trocas inteligentes e que são recomendadas e saudáveis, sem ter que virar vegetariana. Depois que acabar o tratamento, eu sempre converso isso com meus pacientes. Então, assim, depois que terminar o tratamento, se você quiser virar vegetariana, a gente passa pelo processo, porque não é simples. Não é uma coisa simples, né? Essa aqui é a minha recomendação e de tantas outras que trabalham com oncologia. Né? Você não pode virar vegetariano no momento do diagnóstico de um câncer. Não há essa recomendação. Vou aproveitar que a gente está nessa fase carne, de falando de carne. Doutora, tem algumas coisas que falam que a carne vermelha ela é cancerígena. Isso
procede, isso é verdade? Vamos lá, mais uma, né? É, o IARC, que é a Agência de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial da Saúde, fica lá em Lyon, na França. Em 2015, quando eu entrei no meu doutorado, parte do meu doutorado saiu de lá de dentro, né? Foi uma pesquisa chamada Interchange, que a gente que começou lá, que quis estudar o padrão do câncer de cabeça e pescoço na América Latina. Em 2015, ele lança um consenso falando exatamente que a carne vermelha ela não é cancerígena, desde que você consuma nas quantidades ideais, né? O brasileiro não sabe o que é uma quantidade ideal, né? O brasileiro come 500 gramas de carne numa sentada, né? Não, isso não é recomendado. O que é cancerígeno, e a gente sabe que é cancerígeno, e que não tem dose de segurança, porque a carne vermelha eu posso comer 500 gramas por semana, que é super seguro. Agora, o que não tem dose de segurança e que é cancerígeno, que é comparado até ao cigarro, que a gente sabe que é algo cancerígeno, são as carnes vermelhas processadas, que são os embutidos. Presunta, presuntado, salsicha, linguiça, bacon, a plaquete de peru, mortadela, isso tudo que a gente falou. Não existe nem dose de segurança para eles. Então, realmente, eles não devem ser consumidos. Ainda mais do jeito que é, né? Eu não sei também em que momento da vida, assim, o presunto faz parte do nosso café da manhã. O plaquete de peru, né? Sanduíche com plaquete. Eu falei, gente, mas em que momento que isso entrou na nossa vida e que ninguém gritou alto? Falei, não precisa disso. Todo dia, né? Todo dia. Tem uma pessoa que eu adoro, assim, minha manicure há muito tempo, onde ela postou uma terça-feira fazendo salsicha, né? Como que o brasileiro usa salsicha? Eu liguei para ela e falei, Vania, nem pensar, por que você está fazendo salsicha hoje com macarrão? Então, acho que a gente normalizou aí uns alimentos que realmente não deveriam fazer parte da nossa vida, que são zero saudáveis. E a gente normatizou uma coisa que não deveria ter normatizado. Tem outros alimentos, assim, fora essas carnes embutidas, que eles são cancerígenos por si próprio? Bom, tudo que vem com agrotóxico, né? Então, agrotóxico é algo perigosíssimo na nossa vida, que andou bastante desenfreado aí. A gente viu que até alimentos processados, né? Então, foi encontrado traços de agrotóxico do glifosato em fandangos da Alma Chips, negresco, aquele biscoito recheado, em outros também, que agora a torcida, um biscoitinho salgadinho, assim, muito salgado. Então, acharam-se traços o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, que publicou essa pesquisa, traços de glifosato nesses alimentos. Assim, alimentos ultraprocessados, não. Tudo que você compra no supermercado que está numa caixinha, Congelado, né? congelado ou não, numa caixinha, num pacotinho, embrulhadinho, leia os ingredientes. Se você viu que estava muito grande, que você não entendeu metade, não deve mais, né? Não faça uso dele. A gente tem o Guia Alimentar da População Brasileira, né, que inovou em 2014, foi lançado o Guia Alimentar da População Brasileira, que é realmente assim, sensacional, que traz isso, mostrando o que são os alimentos in natura, o que são os alimentos minimamente processados, o que são os alimentos processados e quem são os ultraprocessados. A gente ganhou prêmio por conta disso, dessa forma de apresentar os alimentos à população, né? O nosso Guia Alimentar da População Brasileira realmente é algo fantástico. E que está disponível, é só procurar, que vocês vão entender o que é esse alimento processado e o ultraprocessado. O ultraprocessado realmente não deve fazer parte da nossa dieta. E o processado, com escolhas corretas, ele pode fazer. E essa classificação está totalmente ligada ao desenvolvimento ou não de câncer. Olha que interessante, um outro dado do meu doutorado, que foi muito interessante,
foi que a gente sabe que para o câncer de cabeça e pescoço, beber e fumar, se você bebe e fuma, principalmente destilados, você tem 75% mais chance de desenvolver um câncer de boca, laringe e orofaringe. E eu descobri no meu doutorado que se você bebe e fuma, mas que você se alimenta muito bem, com frutas, verduras, legumes, você tem menos chance. Então, esse 75% cai. Eu só não fiz o cálculo de quanto que cai. Então, mesmo que você tenha os fatores de risco que já estão determinados para ter um câncer de boca, laringe, orofaringe, se você se alimenta muito bem, você tem um efeito protetor. E o muito bem é frutas e verduras, in natura, né? Uhum. E, doutora, a pessoa que passa pelo tratamento oncológico, ela tem uma série de sintomas, né? E um deles é a mais clássica, é a náusea, né? A pessoa náusea. Tem alguns alimentos que melhoram essas náuseas aí para a pessoa? Tem. Muito. Gengibre. Gengibre é o melhor amigo, né? O paciente falava assim, olho para você e vejo um gengibre. Eu falei, que ótimo, essa ideia. O gengibre, ele não aumenta a pressão, ele não causa nenhum transtorno, né? Que todo mundo pergunta isso. O gengibre, ele pode e deve ser usado. E a gente tem muitas formas de utilizá-lo. Então, a gente pode fazer um suco e bater um pedacinho do gengibre. A gente pode fazer água aromatizada. Você pega 1 litro de água, lascas de gengibre, rodelas de limão, alecrim, hortelã, pedaços de frutas e vai bebendo essa água com gengibre. Muitos pacientes já chegam no consultório com a garrafinha, com lasquinhas de gengibre embaixo e vai tomando aquilo o dia todo. Você pode fazer chá do gengibre. Assim, existem muitas formas de consumir o gengibre. O gengibre realmente faz a diferença nesse paciente em tratamento de quimioterapia especificamente, que dá bastante náusea. E que é totalmente seguro, não vai interagir com nenhum quimioterápico ou vai te trazer algum problema, nenhum, né? E a gente gosta que quando a boca não tá tão machucadinha, dá para comer aqueles cristalzinhos de gengibre, dá para fazer muita coisa com gengibre, mas eu vou chamar a atenção. O paciente em tratamento de quimioterapia se hidrata muito pouco. Muito pouco. Então, é a frasezinha que eu uso, assim, sempre. Pensa sempre nisso. Quanto mais líquido você beber, mais xixi você vai fazer e menos efeito colateral da quimioterapia você vai ter. Porque o excesso desse quimioterápico tá ali concentradão ainda dentro do seu corpo. Então, essa é a sequência. Então, se hidrate muito bem, que muitas vezes a náusea vem pela concentração excessiva desse medicamento no corpo, porque você está se hidratando, você está desidratado, na maior parte das vezes, né? E, doutora, a pessoa que termina o tratamento, ela tem que... Você falou das sequelas, né? Tem gente que fica com sequela e, consequentemente, acaba se alimentando muito mal, né? Mas se a pessoa não... Vamos supor, muito difícil, mas vamos supor que ela não teve sequela, mas depois do tratamento, ela precisa continuar tendo essa continuidade no tratamento nutricional dela? O que os estudos mostram com muita segurança também é que esse paciente com o sobrevivente de um câncer, o que vai deixar ele a não ter outro câncer é a dieta, alimentação e exercício físico. Esse é o combo. É o que vai deixar com que esse tumor não volte, ou que ele não tenha outras coisas. Então, manter, né? Se você está se alimentando bem e não e fazendo exercício físico, você vai ter menos gordura no seu corpo. Porque o problema do excesso de gordura é essa inflamação crônica de baixa intensidade, que está ligada ao desenvolvimento de pelo menos 14 tipos de tumores diferentes. Então, esse sobrevivente, tendo ou não tendo, se ele tem a sequela, o nutricionista oncológico tem que ajustar, né, essa sequela, tem que ajudar com que esse paciente passe a se alimentar, né? Que essa é a função do nutricionista. O nutricionista não tem que ficar suplementando 1 milhão de coisas, ele tem que fazer esse paciente comer. Essa que é a nossa função. O suplemento vem como a cerejinha do bolo. Então, se ele traz esses problemas, você tem que resolver os problemas nutricionais dele. Para facilitar com que ele consiga se alimentar. Se você não ficou sequelado de nada, exercício físico e uma dieta equilibrada, realmente
é o que vai te deixar longe de um novo tumor ou de uma recidiva. Né, doutora? Tem que comer certinho, né? Comer certinho. Doutora, você fala desses suplementos, é utilizado durante esse tratamento oncológico a suplementação de vitamina, fora a parte de alimentação, as pílulas, as vitaminas, as cápsulas, elas são utilizadas também? Tem essa suplementação também nessa alimentação? Não há recomendação de suplementação de antioxidantes, né? Então, algumas marcas, Centrum, Stress Tabs, esses polivitamínicos, né? O que a radioquimioterapia, a radioquimioterapia quer fazer com você? Quer te oxidar. Oxidar para destruir as células que não estão benéficas. Se você toma uma concentração altíssima de antioxidante, existem trabalhos que você pode estar diminuindo a potencialidade dessa rádio da quimioterapia. Então, você não faz suplementação de antioxidantes polivitamínicos durante o tratamento oncológico. A gente vai comer, né? A gente vai comer as frutas e as verduras que a gente precisa dessas vitaminas, desses minerais, desses compostos fenólicos, fitoquímicos que estão ali, mas ele tem que vir pela alimentação e não pela suplementação. Eles podem atrapalhar, doutora? Pode. Tem estudos que mostram que pode diminuir a potencialidade dessa oxidação, né? Dessa destruição dessa célula tumoral. Então, não é recomendado, não deve ser feito. Ai, doutor, eu queria ficar aqui mais tempo. Nossa, já tá uma... Então, nossa, eu queria eu gosto tanto dessa parte de nutrição, sabe? Eu acho que a alimentação é tão importante, sabe, doutora? E é uma coisa que a pessoa trata de uma forma tão banal, né? Enfim. Muito banal, trazendo muitas dificuldades para uma coisa que é muito simples. É mais simples do que pode imaginar. Eu queria demais te agradecer. Eu queria que você voltasse mais vezes, porque eu sou da galera que enche o saco. Eu não sei se você é da galera que enche o saco. Fala, não, você volta e aí sempre eu tô ali, enchendo o saco. Mas, doutora, obrigada. Eu acho que vocês, nutricionistas, não podem ser fundamental. O meu pouco espaço que eu tenho aqui na internet, eu sempre tento trazer todos os profissionais multidisciplinares durante esse tratamento, que eu acho extremamente importante e ninguém quase fala o quanto vocês são importantes. É isso que eu fico tão assustada, eu com o paciente também, muita gente, Vanessa, eu não sei o que tem que passar nesse profissional, eu não sei quem procurar para passar. Então, assim, eu fico muito assustada com a quantidade de gente que não sabe nem que vocês existem, né? Então, o pouquinho que eu posso abrir aqui no meu pequeno espaço aqui para vocês trazerem essa informação para o pessoal que está assistindo, que precisa dessa informação, eu queria demais te agradecer, doutora. Obrigada. Você está quase 9 horas da noite aqui comigo. Eu super agradeço, porque eu acho que, assim, plantando a sementinha, né? A gente precisa falar do que existe, do que é bom, do que é efetivo, do que realmente faz efeito, né? O que muda o percurso desse tratamento, né? A gente não pode deixar 22% desses pacientes morrendo de fome, sendo que eu sei que alimentá-lo, né? Como assim, como um nutricionista sabe como fazer. Então, acho que isso, sempre que convidar, eu estarei aqui, porque é plantando a sementinha, divulgando e trazendo essas discussões, eu acho que muda aí a informação, né? Eu acho que conhecimento bom é aquele conhecimento que é compartilhado, né? É esse que vale a pena, né? Os outros não precisam. Doutora, obrigada. Obrigada demais. Volte mais vezes, tá? Encherei o saco mais vezes, certeza. Gente, vamos dar tchau para a doutora, se ela descansar, que ela tá aí. Beijo. Tchau, doutora. Obrigada. Obrigada a você. Tchau. E aí, gente, se vocês gostaram da live, vai obrigada pelos parabéns. Olha, gente, vou deixar a live gravada, tá? Aqui no feed da Parótida. E eu vou disponibilizar ela só na quinta-feira, tá? Porque amanhã eu vou postar um vídeo meu. Então, quinta-feira eu vou deixar ela disponível lá no YouTube para vocês, tá bom, gente? Eu amei a live, gente. Ó, beijo para vocês que eu não tenho mais tempo, tá? Qualquer coisa vocês botem aqui na minha caixinha, no meu direct, que eu respondo, tá bom? Até a próxima, gente.